Olá a todos! Bem-vindos ao meu segundo podcast. O tema de hoje será sobre empreendedorismo feminino. Este é um espaço dedicado especialmente às mulheres empreendedoras que buscam informações, dicas e inspiração para alcançar o sucesso em seus negócios. Minha intenção aqui é trazer história e experiência de grandes mulheres empreendedoras, além de discutir os desafios e oportunidades do mercado atual. Quero incentivar cada vez mais as mulheres a se tornarem empreendedoras de sucesso. Então, bora começar! Estou aqui com a Débora do Bolo da Madre de Rio Claro. Débora, conta pra gente como foi empreender. Má, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada para as meninas que estão aqui, que são fonte de inspiração. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que isso tem sim que ser cada vez mais falado, principalmente empreendedorismo feminino, que isso empodera, isso faz com que a gente pise em solo firme. Então, eu empreendo já há muitos anos, eu brinco, falo que eu nasci empreendedora, eu só não tinha um CNPJ, mas eu nasci empreendedora. E as coisas, mesmo com CLT, que eu trabalhei muitos anos em CLT, eu era empreendedora dentro da minha empresa. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é muito mais uma postura ativa de ação do que efetivamente você ter o seu negócio ou ter um CNPJ. Então, eu tenho a lavanderia em Piracicaba há 7 anos, e aí, o ano passado, veio a calhar da gente abrir a Bolo da Madre aqui em Rio Claro. Então, muitas ações, acho que o empreendedorismo possibilitou para mim a conectividade, conectar pessoas, e isso é incrível quando você está aberta para poder conectar pessoas, negócios, Isso faz sentido, porque empreender é propósito divino. Com certeza, que legal, Débora. E Dulce, e você? Conta pra gente a sua história de mulher empreendedora, poderosa. Tá certo, vamos lá. Bom, então eu sou a Dulce, E obrigada pelo convite, Débora, Sandra. É bacana realmente estar aqui com pessoas empreendedoras, sobretudo mulheres. Eu comecei a empreender há 18 anos. O meu negócio, ele é hoje voltado para a área de atendimento ao cliente. Eu trabalho com call center, na verdade um contact center, porque o contact center, mais do que fazer o atendimento, é utilizar o multicanal. Então, meu dia a dia é reuniões de negócios, tomada de decisões, manter nossa carteira de cliente, conquistar outros clientes. E a decisão veio, há 18 anos, quando eu saí mesmo da CLT. Ai, que bacana, muito legal. E você, Sandra Mara, conta pra gente um pouquinho como foi o seu primeiro passo no empreendedorismo. Olha, obrigada, Má, pelo convite. Débora, Dulce, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Aonde vocês trabalharam? Calma, a gente precisa saber também. Ela vai contar essa história. A gente quer saber. A empresa da Dulce prestava serviço na Exotherm, a qual eu trabalhei durante 9 anos. Eu nunca fui empreendedora de ter meu CNPJ, mas desde pequena, logo que eu nasci, meu pai já era comerciante. Meus pais são até hoje comerciantes, então acho que já veio no sangue empreender. E eu já vendi trufa, eu já vendi lingerie, eu era sacoleira, vendia roupa. E há 1 ano atrás que eu abri meu CNPJ, Há 1 ano atrás que eu assumi, na verdade, um CNPJ. Mas acho que desde pequena eu sempre busquei empreender e ter meu próprio negócio. Ai, que bacana. Bom, quero agradecer a todos vocês. E agora me contem, qual é o maior desafio do empreendedorismo das mulheres que vocês consideram? Qual é o maior desafio? Eu acho que, para mim, pelo menos, é conseguir equilibrar tudo, Negócio, funcionário, família, filho, bom humor, porque a sociedade espera que a gente ainda tenha um equilíbrio emocional diante de todas essas adversidades. Então, eu acho que o meu maior desafio é conseguir equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo, girando aí sem nenhum cair. E você, Dulce, conta pra gente. Não, eu acho que os desafios é muito mais, acho que na estruturação de negócio mesmo. Eu já sou mãe de praticamente 2 adultos que já trabalham comigo, Então, hoje eu não tenho essa divisão das minhas tarefas, divisão do meu dia e grandes, vamos dizer assim, desafios de ambiente. Porque eu acredito, até pela minha experiência, quando eu migrei da CLT para o CNPJ, digamos assim, para empreender,
eu já tinha muita experiência. Então, eu já tinha vivido aquilo que as mulheres vivem num ambiente corporativo, que é dividir um espaço na mesa de negócios, que é dividir um espaço, na verdade, vamos dizer assim, para conquistar o seu, vamos dizer assim, o seu ponto mesmo. E hoje, o desafio mesmo hoje é lidar mesmo com essas rotinas de trabalho que eu entendo que a gente tem que se posicionar, né? Então, acho que é mais ou menos isso mesmo. E o seu, Sandra, qual é o maior desafio no empreendedorismo? Eu acredito que assim o maior desafio não seja nem por feminino ou masculino, acredito que Sim, seja eu para também. todos. Eu acredito que hoje o maior desafio é a inovação. Você tem que inovar todos os dias, você tem que inovar sempre. Quem quer empreender tem que acordar pensando diferente, sair fora da caixinha realmente. Eu acredito que isso seja, e para mim, o grande desafio é gestão de pessoas. Não é inovação, é por isso que a gente fala que cada pessoa tem a sua particularidade, tem aquele detalhe que pesa mais em ambientes diferentes e, no fundo, todos empreendendo. E é isso que eu acho mais incrível, quando as mulheres empreendedoras se juntam, se unem. Porque a minha fragilidade, às vezes, é tua potência. Exatamente. Verdade. O meu problema, a Sandra, às vezes, tem a solução. E aí, o liderar, o ser empresário, é muito solitário. A gente não tem com quem sentar para bater papo, para conversar, para achar a solução. Quando a gente junta e nos dê, né? Quando a gente se dá o direito de fazer isso para tomar um café, nossa, vamos tomar um café? É extremamente produtivo, porque você sai do ambiente de trabalho, você Sim. conversa com outras pessoas, enxerga seu problema por outra ótica e fala, não, peraí, você já tentou tal coisa? Eu tentei e deu certo. sim. Você fala, nossa, por que eu nunca pensei Sei nisso? Troca de experiências, né? É, se você identifica, né? É Sim. bem interessante, é Sim. muito legal. E vocês hoje, vocês têm sociedade? Vocês são únicas? Como funciona? Eu tenho sociedade com Deus. Eu brinco que eu e Deus somos sócios. Eu ando fazendo bastante coisa, Deus também tem que fazer, né? Então eu brinco bastante com isso. Mas nas duas empresas eu não tenho sociedade, né? E é um desafio maior ainda, porque eu brinco e falo, são 2 segmentos em 2 cidades. Totalmente, então eu estou falando de fermento, daí eu desligo, falo de amaciante, daí eu volto. Então é um desafio, mas vou solo. Você também, Dulce? Sim, eu iniciei, na verdade, sozinha, né? Até hoje estou sozinha, mas eu tenho uma estrutura familiar. Hoje, nós temos os cargos distribuídos na empresa. Eu cuido da área de operações, então, todo cliente que chega, desde a hora que ele entra, que fazemos o onboarding dele, né, que nós recepcionamos, aí eu assumo até ele estar, vamos dizer assim, que a gente fala que é o go live, que começa ali o atendimento. Mas eu tenho uma estrutura familiar, então a gente praticamente, não vou dizer que é um conselho familiar, mas trabalhamos sozinhos em família. Ai, bacana. Sim. E você, Sandra? Meu sócio é meu marido, no papel. Bota esse homem para Mas na trabalhar, bota esse homem para trabalhar. Exato. Na prática, ele acaba não tendo tempo e sou eu mesmo. No meu caso, eu tenho a rede de apoio que a gente fala, né? Que é a família para pedir os conselhos, Sim, mas eu também sim. sou solo. Mas a Sou decisão é solo. sua. A decisão é sempre minha e eu sou carreira solo. Então, Lá a gente recebe o apoio, eu tenho minha filha que é da área jurídica, meu filho da área comercial e do marketing. Então é bom porque, mas por um bom tempo, eu fiz gestão sozinha da estrutura da minha empresa. Aí acho que uns 4 anos, 5 anos só aproximadamente que eu recebo esse apoio. E de verdade ele é muito importante, porque, né, mais do que você ter um sócio, é você receber, né, apoio mesmo de estrutura diária para as demandas que tem uma estrutura de trabalho como a nossa. Mas não é fácil trabalhar com família, Dulce. Não é fácil. Já foi pior. mas eu acredito que os Sobrevivemos. feedbacks são bons. Os feedbacks de São família, sinceros, eles né? são mais sinceros, Sérios. eles fazem a gente ter um São crescimento, francos, são né? francos. E você sente uma segurança, né? Sim, Você se sim. sente segura recebendo um feedback de Sim. de sua filha, de uma mãe, de E uma você prima, aprende de alguém também a próximo. respeitar o espaço até daqueles que estão chegando e a opinião. É como a Sandra Mara falou, né? Inovação. Eu entendo que eu sou inovadora, eu trago isso para mim. Na verdade, eu tenho muito esse DNA. A nossa empresa hoje, a nossa missão é inovar na área de atendimento. Mas a gente sabe que quem está chegando agora
tem essa energia, tem essa busca, né? Usa mais recursos inovadores. E isso é muito bom. Então, eu acho que isso é importante, estar na família também, esse viés, né? É sabedoria isso. Abrir espaço para o outro, né? Tem que estar tudo muito ligado, é muito... Sim. São detalhes importantes. Conexões, né? Conexões. Eu acho que também é importante a gente saber que tem com quem contar, né? Porque, como eu falei, meu marido é meu sócio, mas não tá todo dia comigo. Mas a hora que eu preciso é para ele que eu ligo, é para ele que eu pergunto. Então, eu tenho um apoio, uma base firme, que é o Como que a gente precisa, né? ele já empreende há muitos anos, né? Então, ele tem muito mais experiência e tudo mais. Então, sempre recorro a ele. É o que nós estávamos falando de cultura, né? Essa base de ter um marido, de ter alguém por trás ajudando, já vem dos nossos ancestrais. A nossa família, o pai tinha a mãe tinha o pai, tinha a avó, tinha alguém que te dava um apoio, te segurava. São poucas as pessoas que estão sozinhas e que conseguem crescer sozinha, porque a maioria acaba aqui na dor do dia a dia, acaba desistindo. É que às vezes a gente não enxerga, né? A gente não enxerga essa rede que de apoio ali, que realmente está nos apoiando e na não alegria, valoriza. na tristeza. Não valoriza. Não valoriza. Às vezes você não valoriza quem está ali do seu lado. Ah, minha mãe não me ajuda. Mas ela tá ali te apoiando, ela tá do seu lado. Ela é se sua você maior precisar. fã, né? Ela é sua fã. Eu falo assim, tenham filhos, eles serão seus maiores fãs, né? Porque o passar do tempo você fica junto e vai construindo, então é uma boa rede de apoio mesmo. E você começou a empreender com quantos anos, Dulce? Ai, nem queira falar. Conta pra gente. Sim, foi uma decisão, eu acho, acertada, né? Talvez a gente tenha trabalhado para dar certo também, isso é muito importante. Mas eu empreendi bem mais velha do que eu entendo que eu, se fosse jovem, empreenderia hoje. Eu fui empreender aos 42 anos, eu estava bem ali numa transição de carreira e eu tinha como opção, ou eu mantenho aqui na CLT, ou eu vou fazer minha carreira solo mesmo. E foi um momento bastante disruptivo, assim, na minha vida mesmo. E aí deu certo. Eu abri lá minha empresa, eu comecei fazendo o que eu sabia. Eu acho que isso é um fator muito importante quando a gente fala em empreender. Nós, brasileiros, né, temos muito essa coisa no nosso sangue de transformar, de inventar, de criar, mas não planejamos, não temos muitas vezes nem recursos financeiros para isso, né? Não tem um plano de negócios, mas a gente fez dar certo, né? E ali, naquele momento, nós fomos construindo e foi estruturando, mas a exemplo do que a Sandra Mara falou, em vários momentos do meu negócio, ele foi sendo escalado de uma outra forma, porque o mercado me mostrava possibilidades e eu entendia aquilo, recepcionava e fazia os ajustes de rota, né? E então, por exemplo, eu comecei com o meu call center mesmo, mas Rio Claro é uma cidade pequena para toda aquela estrutura que eu tinha. Em que sentido? No sentido não de não poder comprar, mas porque ainda era muito bairrista e as pessoas queriam os meus projetos que eu queria internalizar na minha empresa, eles queriam internalizar na deles. Eu falava, transfere para mim, eu faço aqui na minha empresa. Não, vem aqui você fazer. Então, naquele momento lá, eu acabei fazendo bastante trabalho externo, até que chegou o momento que eu falei, agora eu tenho que ficar aqui. Mas foi aos 42 anos, deu certo, e se eu tiver que deixar um recado para alguém que queira empreender neste momento, comece cedo. Você vai errar cedo, você vai tropeçar cedo, você vai ficar mais forte cedo, né? E logo aos 30, você vai ter, sei lá, talvez 1, 2, 3 negócios consolidados. Isso é muito importante, né? E aí é só fazer a gestão desse negócio. Posso falar só uma coisa? Tropeço também é caminhar, né? As pessoas acham que tropeçar é parar. Não, tropeço é caminhar também. Você tropeça e continua. Vai. Ah, nem fale. Tropeços são muitos, né? Desafios, desde você conquistar cliente, manter o cliente, trazer tecnologia, como você mesmo disse, fazer gestão de pessoas, né? É um desafio. Gestão do negócio. Quando você está no começo, né, Mariana? Empreender também demanda ter caixa, né? E
sem caixa, sem fluxo de caixa caixa, não vai. né? Não vai. E aí, né, só na fé. Também tem uma coisa muito importante, fazer o que você ama. Não adianta você olhar para uma pessoa e falar, ela faz isso e deu super certo, vou fazer também. Não, trabalha com aquilo que você sabe, com aquilo que você conhece, não é? Com aquilo que você tem facilidade em fazer. Tipo, eu mesma, quando eu fui comprar loja, uma das coisas que eu pensei foi isso, vender é o que eu mais sei fazer. Eu falo bastante, tenho bastante networking e tudo mais, é tudo muito importante para o crescimento da loja, mas, acima de tudo, saber vender tem que ser E tem fundamental. algo que eu acho que, quando a gente fala de começar a empreender, tem isso. Às vezes a gente olha algo na internet que deu certo, a gente fala, nossa, deu certo, eu também vou copiar, vou fazer igual. Só que tem vários fatores, porque oportunidade tem de monte aí, né? Sem a gente dúvida. consegue achar oportunidades em tudo, é só saber olhar, né? Só que o empreender não é só fazer coisas que você gosta, você tem uma porcentagem ali, bastante coisa burocrática, bastante coisa de ação, né? A gente acorda de madrugada, vai fazer as coisas, ninguém vê. O que a gente está lá na rede social é vitrine, mas o restante, então tem que ter resiliência, não adianta. Então, para você que está aí em casa nos assistindo, resiliência, não é só fazer, né? Ah, eu sou muito boa nisso, tá? Mas você está preparada para os bastidores? Né? Porque, eu sou muito boa em fazer bolo, mas você está preparada para vender, para comprar insumo, né? Para conseguir ter esse jogo de cintura, para gestão de pessoas, para outras coisas que não é só aquele, né? O brilhar nos olhos em fazer aquele produto, né? Você já acorda devendo. Isso, empreender é isso. Você acorda Algo que devendo. nos move. Hoje eu tô devendo tanto, bora trabalhar. Bora trabalhar. Não, e eu falo assim, gente, eu pensava que era só vender sapatos. Se fosse, seria tão Eu bom. brinco, porque seria tão fácil, meu Ô, Jesus. Mariana, eu tive uma gerente na minha carreira, que ela, em janeiro, ela fazia visita em todas as lojas que eu, né, gerenciava uma delas, e ela falava assim, vamos fazer uma dívida. Né? Compra um carro, troca seu carro, compra uma moto, porque você ficava devendo, e aí você tinha que produzir, entregar. E É o melhor combustível. É verdade, é verdade. Faça boletos. Boleto vencendo. E a maturidade, é claro, que ajuda muito no empreendedorismo inicial, aos 40, 30 e altos anos. Mas 20 anos eu acho que também tem que ter uma estabilidade emocional muito grande, além do recurso financeiro para começar a empreender. Porque muita gente já fala, não, então eu vou abrir aqui essa lojinha aqui que está com um valor ok, que eu consigo pagar, mas estabilidade emocional é algo que conta. E eu vejo muito isso nessa faixa etária dos 20 aos 30 anos no consultório mesmo. Meninas que, não deu certo, já vai para o fundo do poço, já abandona tudo, já larga, Frustração, desiste. né? Muito grande. A frustração tem sido, acho que, um dos maiores desafios para a faixa etária mais jovem aí. Principalmente nesse quesito empreender, a gente vê até pelo Instagram mesmo, né? Sim. Ai, não tá dando certo, não tô ganhando seguidor, não tô conseguindo aumentar, desiste. E já desiste, mas vai pro fundo do poço. Não desiste, peraí, será que não é outra rota que eu tenho que seguir? Sim, que foi o que correção de aconteceu rota. com você. A correção de rota sua foi um pouco com uma estabilidade emocional maior, com desafios maiores, com uma identidade maior, conhecimento maior. Sim. Agora, com pessoas mais novas, tem que ter, e aí tem que ter a mãe, o pai, ou alguém por trás para trazer aí, não, acorda, que eu falo que uma das coisas do empreendedorismo que me fez crescer era meu irmão me xingando. Acorda, menina, vamos, levanta, vamos, para, que isso? Você não tem tempo, Reage. não. Reage, você não tem tempo. Pode levantar. Não, deu errado, isso Mas você quer ter sucesso, você não quer dar errado? Vai dar errado. Não, Vai não ter tem gente jeito. que vai achar que você Aliás, está fazendo acho tudo errado. que a gente mais erra do que acerta, né? Até a hora que você fala, é aqui, né? Porque são tentativas, né? São tentativas, né? De fazer aquilo dar certo. E aí, né, aí você achou ali o eixo, vai embora, né? E quando a gente erra e tem a sabedoria, a gente transforma isso em aprendizado para decolar, né? Ah, Porque Pra as gente tentativas saltar. fazem a gente Desculpa te aprender. interromper. Não, as tentativas fazem a gente aprender. Sim, A sem gente dúvida. evolui tentando, porque é igual macaco, repetição. Vai indo, uma hora dá certo. Sim. E aí você consegue crescer e Tanto voar. é que assim, na lavanderia eu tô há 7 anos. Hoje não é nada do que eu fazia há 7 anos atrás. Mas por quê? Porque errei, vamos lá, de novo.
errei de novo, isso aprimora, né? Ninguém tem aquela velha frase, né? Ninguém vai pelo amor, vai todo mundo pela dor. A gente sai da zona do conforto pela dor. Então, aprimorar no empreendedorismo, eu vejo muito disso. E resiliência, né? Sim, tem que ter resiliência e saber que você não é Deus. E se nem Deus agrada a todo mundo, por que você tem que agradar a todo mundo? Por que você tem que ser o fora da caixinha? Não é bem aí. E é o tipo de inteligência emocional que você só vai construindo com o passar dos tropeços, né? Acontecem coisas que você não estava preparada e você fala, não, vamos embora, vamos resolver, tá tudo bem. E vamos indo até que você fica calejada e vai, que segue. Eu falo muito essa frase, crescer dói, crescer sangra. Mas é a dor do crescimento, né? Que fica crescer parado, dói, mas não é a dor evolui. do para você crescer tem dores, né? Com certeza. Não é só alegrias. E o que muita gente acha, e a gente precisa falar para essas pessoas, tenha fé, tenha paciência. Que é possível. Você vai se frustrar, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Que a gente só fazer o que ama. Eu brinco, falo que é igual o filme da Disney, né? A mocinha sofre, tem dor, tem tudo. E no final foram felizes para sempre. A felicidade, é saber o que é felicidade, né? Saber o que é felicidade é fazer aquilo que você ama. E você está fazendo aquilo que você ama. Você está lutando, porque amor não é amor 100%, amor 24 horas por dia. Você vai ter os seus picos. Sua bipolaridade, né? Saudável. Tem dia... Acho que são 4 horas de amor e 20. Mas tem que ter o equilíbrio. A chave do equilíbrio é tudo. E aí você tem que entender que a felicidade não é você estar sorrindo o dia inteiro. Isso não é ser feliz. Não. Ser feliz é você estar bem, é estar em paz, harmonia com o seu coração, com as pessoas ao seu redor. E saber que você está fazendo o melhor que você pode fazer naquele momento. E sempre se esforçar para fazer mais. Isso você só vai conseguir através de estudos, cursos, atualizações, busca e conversas. E às vezes nas próprias conversas simples do dia a dia, num café com uma amiga, você consegue ter start que estava faltando. Com bolo, viu, gente? Café com bolo da amada. Já vou aproveitar e fazer o merchan, né? Lógico. E você sofreu muito machismo, Dulce? Você que está aí há mais tempo na carreira? Não sofri porque também não permitia. Vou ser franca aqui. Nunca me intimidei diante de nenhuma mesa com 10 homens, 8 homens, 5 homens. Eu fui gerente de concessionárias de motocicletas. E ele sempre foi um ambiente muito masculino. E depois eu fui trabalhar, né, como consultora em concessionárias de veículos. Então, Mitsubishi, Honda. Então, todas as minhas negociações, e naquela época eu ainda era vendedora da minha empresa. E era muito interessante porque, por exemplo, eu me lembro claramente quando você falou Marília, um dia eu saí daqui sozinha, fui para Marília, ia ter uma reunião, porque o pessoal ia estar lá de uma concessionária, de uma fabricante lá, né? E aí eu cheguei lá no hotel, falei, é aqui mesmo. Eu olhei para aquilo, falei, ergue essa cabeça, peito para frente e vai embora. E eu não me intimidava. Eu não me intimidava e não sofria, talvez pelo meu nível de conhecimento, por eu saber onde que eu queria chegar, porque eu tinha um objetivo. Eu queria aquele cliente, eu precisava daquele cliente. Então, se eu deixasse aquilo, né, me inferiorizar ou me sentir menor, eu acho que aquilo não daria certo. Então, não acredito. Eu hoje trafego muito bem assim, em movimentos. Até hoje, a maioria ainda das pessoas com quem eu trato negócios, desde a área jurídica. O jurídico ainda tem bastante mulheres, mas a área de direção ainda, de empresas que eu trabalho, é um universo bastante masculino, né? E eu vejo assim, não tenho sofrido. Eles me respeitam, eu respeito eles. É uma conduta normal, não tenho sentido, nunca tive, né? Mas sempre tive que me preparar, porque sempre tem muito mais homens nessa roda. Eles têm muito, né? Eles trazem aquela coisa, por exemplo, eu sabia falar de carro, eu sabia falar de moto, porque se eles falassem tecnicamente algum outro assunto, eu tinha que ter domínio daquilo, né? E aquilo, de certa forma, me deixava confortável numa rodada, numa mesa de negociação. E foi assim, mas hoje, para mim, eu acho que está bem tranquilo.
Vocês sofreram algum tipo de machismo, algum preconceito? Eu carreira fiquei de 18 anos empreendedor? no mundo corporativo, né, na parte de educação superior. Existe, mas é bem o que a Dulce falou. Se você sabe o conteúdo, se você tem domínio daquele tema e você tem um propósito maior, podem fazer o que quiser, você vai saber se impor, você vai saber fazer os enquadramentos ali para conseguir efetivamente que as pessoas te escutem. Por mais difícil às vezes que a gente consegue conduzir. Porque a mulher tem essa leveza e ela consegue conduzir de uma forma muito sábia. No seu... Eu também nunca tive nenhum tipo de machismo, preconceito. Sempre trabalhei em empresas com muitos homens, sempre muita mesa O ambiente com financeiro homens, traz muito, né? muito. Direção de De empresa. todas as empresas que eu trabalhei sempre, e eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. machismo, não, nenhum preconceito. E eu acho que isso é postura também da mulher. Além de você ter conhecimento, você Também tem que ter postura, né? Você saber o seu lugar, você saber se colocar e tá tudo bem. E é bem isso, Sandra, porque assim, quando eu era diretora, eu fiquei muito tempo como diretora de centro universitário, de faculdade, eu voltava para um padrão. Então, às vezes, a gente estava numa mesa cheia de homens, eu levantava para servir café. Até que um dia eu falei, pera, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Todo mundo tem perna, tem mão, tem braço. Por que eles não levantam e se servem? Porque eu voltava em algo que estava lá dentro, que estava enraizado. Ah, sou mulher, eu tenho Tenho que obrigação de servir e aí eu vou servir por... Não tenho. Tá todo mundo junto, vamos tomar um café? A gente levantava e tomava café. Mas é o que a Sandra falou, é postura. A gente tem que se examinar e se reposicionar, né? Exatamente. É que isso é muito cultural nosso, né? A gente já aprendeu com os nossos avós, com os nossos pais, que a mulher serve, que a mulher fica em casa, enquanto o pai, o marido vai para fora, vai à caça. Sim. Então já é histórico. E aí agora eu acredito que pós-pandemia está tendo ajustes aí nas famílias, as mães estão criando seus filhos de forma um pouco mais igualitária e futuramente esse machismo que algumas mulheres ainda sentem no trabalho vai ser reduzido. No meu caso, na área médica, a maioria está sendo mulher, então a gente nem tem muito esse Há uma risco. predominância. Há uma predominância bem forte. Inclusive, eu acredito que a maioria das faculdades agora, o índice de mulheres está sendo muito Sim. maior do que homens na medicina por conta da carreira muito longa de estudos para você começar a ter renda financeira. Então, Olha, são 6 anos de faculdade, 4 anos de residência. Quem consegue começar a ganhar dinheiro com 30 anos e só ficar estudando e sendo mantido por alguém? Porque não tem como você fazer medicina e trabalhar. E trabalhar. Então, automaticamente, as mulheres estão dominando a medicina. eu vi essa semana, terça-feira, eu estive num evento, num congresso da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e a gente teve vários momentos, e inclusive uma médica, viu, Mariana? Ela trouxe um dado, assim, muito expressivo. Em 2030, tá? É muito rápido isso. Nós seremos 7 milhões de mulheres a mais do que os homens nesse mundo. É muito. É 7 milhões. É E aí tem É muita muito, mulher. ela é assustador. E aí tem N motivos para isso, mas sobretudo, inclusive, na escolaridade, porque né, a gente tal, mas os cuidados que nós temos em relação a nós e em relação a eles. E aí, obviamente, que vai mudando de figura, porque nós estudamos mais. Né? Isso é muito claro. O que falta, eu não tive esse problema, mas eu vejo também a falta desse posicionamento, muitas vezes, das mulheres. Percebe? A maioria dos cargos ainda vem de cargos mesmo, de diretoria, de gerência. Existe um desequilíbrio ali, né? Mas aí entra num papel que a gente tem que abrir outras discussões, né? O papel da mulher talvez não seja só a questão do machismo, mas a questão do que a gente pode fazer para mudar isso, né? Sim. Então, isso é bem interessante também. Mas eu acho também que homem não se cuida tanto em relação à saúde. Não se cuida, é isso mulher. mesmo, o motivo deles. Cuidam, eles não vão. E existem também estudos estatísticos que o feto homem também tem mais problemas de saúde e acaba não evoluindo tanto quanto os das mulheres. Por isso que já nascem mais mulheres. Nascem mais homens, mas os homens morrem mais.
Então, E aí acidente acaba de predominando mais trânsito, tem mulheres. N indicadores lá que mostra isso também, né? É. Vai ser mais fácil essa igualdade no futuro, então. Que É que muitas tem mulheres países que já estão fazendo, né? Eles levantaram a bandeira de fazer isso e de trazer realmente esse equilíbrio entre os cargos que possuem dentro dos ambientes corporativos. Então, de uma maneira assim, o governo fez né, intercedeu para realmente fazer esse movimento da gente estar numa posição diferente. E isso é bem interessante também, E a né? gente tem que falar muito sobre isso, né, Dulce? Porque só a Sim. imposição de ter um cargo para mulher não Não, é ideal. não, Porque tem não é mulheres ideal. brilhantes que estão na Sim. frente de grandes Sim. negócios. É mudar comportamento, é mudar a chave, né? A gente tem que mudar a mudar a chave. chave. E eu acredito que a mudança de chave vai vir quando a gente entender que você vai ser mãe, que é a gestação, que é o crescimento da população, Sim. e você vai precisar empreender e você não pode levar essa culpa. Sim. Levar a culpa do cargo, meu Deus, eu vou deixar o meu filhinho para trabalhar? Como assim? Peraí, o grande desafio da mulher é esse. Não adianta você ser maravilhosa, você ter um emprego, ter uma indústria para gerir e tá carregando aquela culpa ali na tua cabeça, no Tá teu coração, emocionalmente destruída. emocionalmente abalada. Não, tem que entender que as crianças, o papel vai reverter. Quando essa criança crescer, ela não vai ficar do lado da mãe, ela vai ter a vida dela, a família dela, ela vai embora. Sim. E você só tem que ter ela com carinho, respeito, Sim. e trazer dignidade e caráter para essa criança e pronto, não levar essa culpa para o seu trabalho, porque eu vejo muitas mulheres hoje que desistem também de empreender por conta disso. Sim. Eu vou largar tudo para ficar com os meus filhos. E aí fica aquela maternidade pesada e você acaba não dando o amor que seu filho precisa e que merece. E Qualquer uma das escolhas, né? Trabalhar fora ou empreender ou ficar com a criança vai trazer, né, não é? A gente vai trazer ali alguma coisa, mas é possível, igual você está falando, dividir essa maternidade, né? Eu, enquanto mãe, todo mundo. Eu, quando né, meu filho tem 21 anos, então eu tinha 18. Quando eu trabalhava na empresa anterior, eu viajava muito a negócios. E até quando eu comecei a empreender, eu dormia muito fora, porque eu sempre viajei bastante a negócio. Um dia eu me ligou e falou: mãe, você volta? Eu falei: não, eu acho que eu estou dormindo muito fora. Eu acho que o moleque está meio que abandonado. Eu falei: meu Deus, né? Foi um negócio meio traumático, aquela frase: mãe, você vai voltar? Porque era um negócio assim tão intenso. Aí eu falei: nossa, acho melhor eu dar um break aqui. Mas aí eram tantas as conversas, né? Essa coisa do preparar, igual você falou, fazer essas crianças entenderem que eu quero você, eu quero a maternidade, nós vamos estar juntos, conta comigo, eu sou sua mãe, mas eu também tenho sonhos, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero ter meu negócio, e nós vamos seguir juntos aqui, seu filho né? vai estar muito mais feliz vendo a mãe feliz do que a mãe dentro de casa reprimida, tendo que cuidar daquela criança e exausta e 24 horas com e aquele se ela peso. escolher a maternidade também, como tem diria a problema. internet, tudo bem também, né? Tudo terá seus peso. desafios. É que a Todos gente são fala desafios. sobre esse tema e parece que é fácil. E não é fácil, não é simples, não é algo que a gente faz assim, acorda de manhã, resolvi, não tenho mais culpa. Não, é algo que se constrói todo dia. Na época que meu filho nasceu, eu estava virando 24 horas trabalhando dentro de empresa. 24 horas, eu tinha babá que rodava em casa para ficar com ele. E eu lembro que meu filho era pequenininho. E ele teve que fazer uma tarefa para a escola, né? E eu, ai, que lindo, vamos lá, o que a mamãe é boa? E eu, será que ele vai falar que a mamãe é boa, né? Ele assim, fazendo as coisas, né? Trabalhar. Você é ótima, trabalhar. E voltou. Aquilo, para mim, eu perdi o chão, eu falei, sou uma péssima mãe, né? Eu tô destruída, não nasci para ser mãe. E aí a gente vai construindo. É possível, mas a gente tem que querer também. Porque às vezes a gente quer dar tanto coisa material, não, eu tô suprindo. E não é isso que a criança quer. Às vezes ela quer sentar com você para você entrar no mundo imaginário dela. Ela só quer isso, né? Ela não quer saber o que você tá dando. E às vezes a gente se cobra pelo bem, porque às vezes a gente não teve e a gente quer sanar esse problema, né? E a culpa, ela vem. Meu filho tá com 13 anos e eu ainda sinto culpa de, eu tô fora, eu não tô acompanhando. Sempre A gente tem que falar, epa, eu tô fazendo o meu melhor que eu consigo neste momento.
momento, né? E só tem que ter certeza que é o que você está conseguindo fazer, se é o melhor mesmo. Mas quando eu era pequena, minha mãe é médica e ela trabalhava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu lembro até hoje, porque é isso que eu falo, dos momentos que você tem com seu filho, ele tem que ser construtivo. Até hoje, às 8 da manhã, minha mãe me levando para a escola, ouvindo Jovem Pan, aquela musiquinha da Jovem Pan que tocava, não lembro agora qual música é, mas lembro dela até hoje, minha mãe voltando no almoço, almoçando em casa com a gente, e na tarde, e ela nunca foi numa reunião de escola minha. E eu falava, por que minhas amigas, a mãe das minhas amigas vão na reunião da escola, a mãe das minhas amigas sai, e a minha mãe não, porque minha mãe está sempre trabalhando. E minha mãe falava, estou trabalhando para você. Hoje, eu já vejo com outros olhos, eu falo, olha o que minha mãe fez por mim. Sim. Olha que orgulho. E é isso que eu quero passar para as minhas filhas. Sem dúvida. Então é isso que a gente tem que levar. O que você quer falar para os seus filhos no futuro? O que você quer passar de mensagem? Porque a mãe não é eterna, a mãe vai embora. E qual é a mensagem que você quer deixar para o seu filho? Qual é o caráter que você quer ensinar ele a ter? Qual é o exemplo? Qual é o exemplo? O que você vai ensinar de exemplo para ele? Legado, né? É o legado. E é o caráter que vai ser formado no seu filho com as suas atitudes. Então, você estar do lado dele 24 horas por dia brigando é uma coisa. Você está com ele 2 horas por dia, mas dando amor naquelas 2 horas... Sim. Sendo a melhor mãe que você pode ser, né? E você vai errar, você não vai ser perfeito, porque Sim. você não é Deus. Da mesma forma que empreender, ser mãe não é Deus. E a gente tem que entender isso, né? Sem dúvida. Com E é o grande leveza. desafio, porque você tem que ser mulher, você tem que ser esposa. E a gente tem que entender também que os homens têm que ficar um Ajudar. pouco com os nossos Sim. filhos. Fazer a ajudar. parte deles, né? Tem que Pai. buscar na escola, tem que acordar de madrugada, tem que trocar fralda, porque hoje em dia é um pouco diferente. A minha filha tem 2 anos e meio, né? Semana passada, 5 dias da semana, 13 eu tive eventos, então 3 dias eu não fui buscá-la na escola. Na sexta-feira ela olhou para mim na hora do almoço e falou, mamãe, hoje você vai me buscar? Aí aquilo você fala, meu Deus, não, hoje eu vou, filha, hoje eu vou te buscar. Aí eu falei, que bonitinha, né? Ela sentiu falta, 3 dias que eu não fui e tal. Mas ao mesmo tempo, no começo do ano, as crianças entrando na adaptação da escola, eu ia buscá-la, ela falava assim, mamãe, hoje o amigo chorou. Por quê? Porque ele queria a mãe dele. Eu falei, e onde a mãe dele estava? Trabalhando, né, mamãe? Mamãe tem que trabalhar. Que bonitinho. Então, eu achei muito lindo isso também, dela Ela tá saber pronta que a pro mamãe mundo, também essa tá daí. Pronta precisando pro mundo, trabalhar. 2 anos, já tá pronta pro Bem-vindo ao mundo. mundo, aliás. Você criou Eu a falei, que menina de... lindo. Que delícia isso, né? É muito gostoso essa parte de empreender. E ser mãe E é ser um mãe, desafio, exato. mas que vale a pena. Bom, pessoal, vocês querem levar alguma consideração? O que vocês querem passar de mensagem para uma jovem hoje que queira empreender? Empreender não é fácil, mas é mágico, né? Ela nos transforma. Quando a gente se permite, a gente se transforma, a gente se melhora, a gente aprimora e a gente sempre sai melhor do que a gente entrou, né? Então, independente do que você vai fazer, se é CLT, se é empreendedorismo, faça, mas faça o seu melhor hoje, agora, para lá na frente você caminhar com a certeza que o hoje você viveu da melhor maneira possível e teve sabedoria para aprender com as adversidades aí do caminho. É isso aí. Muito bonito. E você? Bom, eu hoje, se tivesse que escolher, eu escolheria novamente empreender e não trabalhar fora, não seria isso. De fato, a minha carreira antes de empreender, eu acredito que para a Sandra Mara, para você também, né, Débora, tenha sido muito importante. Na verdade, a construção, né, do seu negócio, ele vem da sua experiência. Aquilo que você falou, alguém vai empreender aos 20, ele pode empreender aos 20 e há grandes chances dele acertar. Porque hoje tem muita coisa disponível no mercado, não é só uma questão de apoio familiar, mas tem o apoio tecnológico, você tem acesso à informação, você tem instituições prontas para fazer só isso, você tem tecnologia, enfim. Que eu daria hoje de dica para alguém que quisesse realmente empreender? A primeira coisa delas é o quê? O conhecimento. Porque não tem como você empreender se você não conhece o mínimo daquilo que você quer fazer. E estar aberto à inovação, ser uma pessoa disruptiva, né? O mercado vem cobrando isso dos negócios,
né? A gente está aí nesse movimento de inteligência artificial, de novos negócios, negócios que nem existiram, que passam a existir porque o mundo está acelerado, né? Eu falo mesmo lá na minha empresa, olha, hoje tem cargos que eu sei que vai surgir na minha empresa que não existe hoje. E eu estou sempre alertando isso para as pessoas que estão lá para ficarem atentas a isso. O empreendedorismo, ele te dá orgulho, porque você gera empregos, né? Eu, quando comecei há 18 anos, tinha 2 funcionários, hoje eu tenho 230 e poucos, né? Foi uma carreira gostosa. É desafiadora? É. Mas é disso que a gente se nutre também. Porque, né, como que a gente vai fazer? E aí você gera a oportunidade de você levar a oportunidade do emprego, de você ter uma mãe que trabalha conosco, que ela é arrimo de família, então você se sente orgulhosa. Você ganha dinheiro, porque em algum momento você não ganha dinheiro, lógico, não vai ganhar, porque você está se estruturando, você está investindo, reinvestindo, mas é uma maneira também de você crescer e ganhar. E não tem nada de mal nisso você ter lucro, porque você tem o teu negócio, você trabalha para ganhar dinheiro, né? Trabalha para você, para fazer sucessores. E, assim, quer crescer, quer ganhar dinheiro, também vai empreender. E aí escolha um negócio, tem um plano de trabalho, né? E busca apoio nesses S's da vida que estão por aí, né? E bola para frente. Ô, Dulce, o mais engraçado que eu vejo no empreendedorismo é que ele transforma a sociedade, mas não é porque ele faz somente a transformação da sociedade, ele transforma as pessoas que estão envolvidas no empreendedorismo. Sim. E isso faz com que a sociedade caminhe e modifique, né? Escolha, né, onde você quer chegar. Vai ter dificuldade? Vai, mas eu sempre mirei em algumas pessoas. Aqui da cidade tem muito empresário que eu admiro, sabe? Eu olhava para ele, até hoje eu olho. Meus clientes, assim, que eu tenho orgulho de falar, que eu trabalhei, que eu trabalho. E, então, eu acho que o empreendedorismo traz isso para a gente também. Você está nesse universo onde você consegue trazer uma coisa nova. Lá na minha empresa, por exemplo, está acontecendo um movimento muito interessante, que é a questão da inovação tecnológica, que hoje o meu maior insumo dentro da empresa é o recurso humano. Mas eu entendo que nós precisamos também ofertar facilidades para quem está sendo atendido com tecnologia, porque às vezes eu quero mais rápido, é mais prático. Então, é um movimento muito interessante a gente equilibrar a interação humana com a tecnologia. Então, se vocês querem empreender, vem para esse mundo. Desafiador. Desafiador. E você acha que essa tecnologia vai tirar o emprego de muita gente? Eu acredito, talvez não tirar, ela vai mudar pessoas de lugares. E certamente ficarão os melhores, Mariana, porque assim, a tecnologia, por exemplo, se eu falar hoje no nosso negócio que é atendimento, tem aquela fase de entrada, qualificação do atendimento, gerar um protocolo, entregar. E tudo isso não vai demandar a interação humana. Aonde que você vai ter interação humana, no caso do meu negócio? É na complexidade. A pessoa está com uma demanda lá aberta e ela precisa de explicações para isso. A tecnologia não vai ajudar. Quem vai ajudar é a interação humana. Mas haverá, sim, um movimento dessas posições de pessoas de lugares. Isso é muito claro. Mas nós sempre vamos precisar um do outro. Um vai complementar o outro. Mas vai haver uma movimentação, sim, de cadeiras em relação aos recursos humanos. Pessoas se relacionam com pessoas, né? Sim. Por mais que tenham máquinas, elas servem para facilitar essa conexão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E qual foi a inovação mais interessante que vocês já fizeram de venda? Qual foi a estratégia de venda mais interessante que vocês já realizaram aí para quem... Eu acho que é mais para as Então, o meu é meninas, que você serviço, mais né? empresarial, Na né? lavanderia é serviço, aqui é produto. O que eu percebi e aprendi lá atrás? Quando você efetivamente faz o seu melhor, você não precisa vender ali, que nem no caso da lavanderia. Então, quando eu atendia as pessoas na lavanderia, eu explicava. Então, essa peça eu explico, eu falo, eu acho melhor você não lavar. Pode usar ela, tal, na hora que precisar, usa ela mais um tempo, depois você me traz. E no começo as pessoas falaram assim, você está louca? O pessoal está entrando na lavanderia, você está mandando de volta para casa sem lavar?
Não é. Eu falei, não, eu estou sendo honesta. Não precisa mesmo, eu conheço a parte técnica. E aí a gente fidelizava o cliente. Porque ninguém suporta, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, ser enganado. Ninguém suporta isso. E se você quer perder um cliente, é efetivamente forçar alguma coisa sabendo que não precisava. Quando você força alguma coisa, o cliente chega em casa com aquela sensação ruim e ele não volta mais. Então, quando a gente começou a fazer isso, a mostrar para a minha equipe que, não, explica o que é real, o que pode, o que não pode, se não precisa, fala que não precisa, começou a mudar. E isso fez com que mudasse o comportamento. Mas por que mudou o comportamento das funcionárias? Porque eu mudei. Porque eu mostrei para elas que era possível uma outra forma, uma outra venda. Não é? Aqui eu entrei ao vivo, só para contar para vocês, gravando um pouquinho pro pessoal. E uma das dúvidas é essa. Qual foi a estratégia de venda mais interessante que vocês realizaram? Como a Débora falou, né? Estratégia de venda, assim, não é só uma coisa nova. Na verdade, é você adaptar aquilo ao seu negócio. Sim. Então, por exemplo, eu vendo sapatos, mas a experiência é a mesma. Não adianta eu querer forçar a cliente a comprar um sapato que ela não vai usar, que não se adapta corretamente ao pé dela, porque ela vai falar, eu não vou naquela loja, porque elas vão ficar querendo que eu compre um monte de coisa que depois eu não vou usar. Muito pelo contrário, eu falo para todas as minhas clientes, gente, eu gosto de cliente feliz. Meu sonho é ver as minhas clientes felizes. Eu quero que elas vão lá e compre o melhor sapato para o pé dela, o sapato que ela realmente vai usar, entendeu? Se você gosta de uma bolsa grande, eu só tenho bolsa pequena, eu vou receber bolsa grande, eu te mando. Hoje eu não estou tendo aqui, mas eu vou receber. E a gente vai receber, a gente vai atrás, a gente consegue fidelizar esse cliente trazendo essas sinceridades, honestidade no atendimento. Então, não é vender. Isso é muito interessante para quem trabalha com vendas. Não faça uma venda grande no ano para aquela cliente, e sim 12 ao longo dos meses. É muito mais interessante você ter a cliente sempre na sua loja. Eu gosto muito de fazer evento, eu gosto muito de inovar lá na loja. E por que eu faço isso? Ah, você faz isso para vender mais? Não, eu quero que as minhas clientes vão lá para tomar um café, para comer um bolo. Então, para ficarem felizes. Para ficarem felizes. É só sair com uma sacolinha, né? Não, mas isso mas a sacolinha é consequência. Às vezes, no dia do evento, você vai lá e você não vai comprar nada. Mas o dia que você precisar de um sapato, você vai falar, eu vou lá na Specchio. Porque é um lugar que você se sente bem. Que você é bem acolhida, bem atendida. Um dia você vai lá só para tomar um café e tá tudo bem. Você vai ser atendida da mesma forma. É isso que a gente sempre busca passar para os nossos clientes lá dentro, que você pode ir para comprar, né? E pode, exatamente. Produtos para todos os gostos, né? Se você quer ir com uma bota, você vai. Se você quer ir de sandália plataforma, você vai. Se você quer ir de salto fino, vai. Se você quer um bolo de chocolate, você tem. Um bolo de cenoura cheio, você tem. É isso. Eu acho que assim, né? Diversidade, né? Precisam entender que venda tem que ser consequência de um relacionamento. Exatamente. Você forma um relacionamento, principalmente um relacionamento de acolhimento, de confiança, e consequentemente acontece essa venda. Essa semana eu estava numa palestra e a pessoa estava falando justamente disso, né? Falou assim, você dá parabéns para o seu cliente? Quantas vezes você virou e falou, oi Mariana, parabéns, hoje é seu aniversário. Aí você para e fala, não deu tempo. A pessoa foi na sua loja, Sandra, comprou um sapato para o casamento. Alguém da sua loja ligou na segunda-feira e falou, e aí, como é que foi o casamento? Deu tudo certo? Arrasou com o sapato? Às vezes a gente é engolido pelo dia a dia e a gente esquece de fazer o que a gente se propôs, que era acolher pessoas. Não é a venda tem que ser consequência. Então eu tenho certeza que num caso desse, que nem lá na lavanderia, eu recebo muitas noivas, muitos noivos, muitas mães que vão batizar, muitas avós que vão lá levar o mantrião para batizar, e é uma delícia, porque a pessoa volta e fala, e aí, como é que foi o batizado? Deixa eu ver foto, deixa eu ver se a pessoa estava linda, eu quero ver o neném lindo. É isso que cativa. Eu não estou lá para lavar roupa, eu não estou lá para servir, eu estou lá para
conhecer, para conectar, para fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso, né? Se é uma coisa que a gente pode deixar, principalmente para o pessoal que trabalha com vendas e que tem tanta dificuldade, para de olhar só venda, para de olhar só número. É importante? Nossa, é vital, senão a gente também, né, viver de vento, a gente não consegue. Mas isso tem que ser consequência, tem que ser leve. Você tem que chegar à noite e falar, nossa, que delícia, fiz a diferença na vida de tantas pessoas. Por isso tem que ser um trabalho prazeroso, né? Porque você vai ficar a maior parte do seu dia ali. Isso. Tem que ser algo que você realmente ame ou que você aprenda a amar. Porque senão não vai evoluir, não vai pra frente. Sim. No meu caso, hoje eu só faço B2B, não vendo para o consumidor final, né? Que é o caso delas que fazem B2C. Mas assim, não muda nada. Uma venda, você fala assim, Dulce, qual a estratégia de venda? A nossa venda ela é considerada enterprise, que é uma venda de alto valor agregado, porque a gente assume a operação de um cliente, entendeu? Então, todo o atendimento dele vem para a gente. Isso envolve uma série de fatores. Mas as estratégias, ela é muito mais por cliente do que a venda normalmente. Isso envolve CRM, fazer acompanhamento dos negócios, acompanhar ele a gente usa muito o LinkedIn, ao contrário do Instagram, né? A gente é mais esse ambiente de negócios mesmo, então a gente está muito presente no LinkedIn, vamos dizer assim, com muito conteúdo. A gente acompanha, curte, monitora, né, o cliente que a gente quer, o futuro cliente, o prospect, né? Usamos muita tecnologia para não perder prazos, para fazer follow-ups, né? E assim, ver o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo algum evento. E em cima de todas, e tem uma equipe também, né? Tem uma equipe de pré-venda. Hoje a gente tem uma pessoa que ela só cuida do prospect, da fase que antecede a negociação e depois o fechamento. E isso é interessante, porque ela vai qualificando um cliente e entregando para quem é vendedor. Então, quando o nosso vendedor assume, ele já tem as informações, né, o porte, a estrutura, se ele está qualificado mesmo para seguir adiante uma negociação ou não. Porque nem sempre um cliente que inicia com a gente, ele está qualificado. Em algum momento, a gente pode tirar ele da lista que a gente chama de oportunidades. E a gente represa ele, entendeu? Não voltamos mais nele, porque às vezes você está colocando uma energia e ele não vai efetivamente contratar o seu serviço. Por N motivos. Por ocasião, por não ter uma dor, por não ter um recurso, por não achar interessante. Mas nós hoje trabalhamos com estratégias praticamente individuais. A gente tem um cliente e a gente trabalha em cima da dor dele, da demanda dele, para a gente, né, seguir adiante e, lógico, atingir o objetivo que é a venda, propriamente dito. Mas, se você me permitir, fazer só um parênteses, eu estava no Sebrae semana passada e a gente estava discutindo justamente isso, né? Aonde está seu cliente? Eu acho que a primeira análise que a gente tem que fazer, que é o que você estava falando, Dulce, onde está seu cliente? O seu cliente não está no Insta, seu cliente está no LinkedIn. O meu cliente está no Face. Eu tenho clientes que são acima de 60 anos que a gente capta no Face. Eu tenho clientes que captam no Insta, eu tenho clientes que captam no TikTok, que no atingimento é uma geração mais nova. Então, a primeira pergunta quando a gente fala é aonde está o meu cliente? Se você não sabe aonde está teu cliente, aí você tem um problema. Sim. Tem que ter um nicho, né? Você tem que saber qual é o seu nicho, quem você quer atingir, qual é a faixa etária. Sim. É difícil. Você ia perguntar, Mariana? Qual foi a sua maior dor no empreendedorismo? Falamos de dores, e aí, qual foi a dor? Maior dor. Eu acho que no começo do empreendedorismo, a falta de uma programação financeira. Faltar dinheiro também não é bom, porque tem muitas demandas, né? Você quer contratar um bom colaborador, mas você não tem o dinheiro, né? E você perde pessoas, você não retém por falta daquele recurso. Eu entendo assim, que foi realmente assim, se tivesse que empreender hoje, sair da CLT, fazer o que realmente as pessoas falam. Faz ali um caixa, né? Se prepara e tenha um dinheiro, porque quando você abre mão do CLT, você abre mão da férias, você abre mão do VA,
pasme, mas do VR, do plano de saúde para você e para toda a sua família, né? De uma série de fatores. E aquele ambiente de segurança. 13º. Aquelas coisas, né? Tem 13º. Exatamente. Mas, e aí, foi muito desafiador para mim no começo. E assim, eu lembro até disso, assim, com, né? Eu vou falar saudosismo, né? Porque, por exemplo, eu comprei um gerador de energia, né? Faz acho que 4 ou 5 anos. Eu tenho 18. E eu precisava desse gerador, porque eu queria escalar clientes grandes. Sem um gerador de energia, eu não escalaria. Porque um cliente grande fala, você tem que ter energia, né? E aí a falta realmente desse recurso. Mas cada um chegou no seu momento, né? Um programa novo. Mas assim, eu acho que o maior desafio foi no começo mesmo ter. E você ir lutar para buscar cliente. Eu sou da área comercial, né? Vim da área comercial, não tinha, né, lutar por isso também, mas eu acho que foi falta de dinheiro mesmo. Não que está sobrando, tá, gente? É importante ali, mas vamos dizer que está mais justo. Vamos dizer que está mais equilibrado. E você foi empreendendo nisso de forma natural e orgânica ou você fez um estudo de mercado para entrar nessa área? Foi orgânico. Eu sempre atuei na área comercial e eu sempre trabalhei com a multicanalidade. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar num termo omnichannel. Já. Omnichannel nada mais é do que o multicanal, mas eles estão totalmente interligados. Por exemplo, trazendo a premissa de que se eu sou bem atendida lá no presencial, eu vou ser bem atendida também no Instagram, no Face, e eu mantenho todo o histórico dele. Eu sei de onde ele veio. Mandei um e-mail, ele está junto, eu consigo rastrear. Mandei sei lá, fiz uma conversa de WhatsApp, também consigo, tal, né? E aí foi em cima disso que realmente a gente conseguiu, então, fazer as coisas, né? Entendi. E você, Dé? Porque você tem duas coisas que são ramos completamente diferentes, em cidades diferentes. Você estudou? Eu acho que assim, o mais difícil quando você vai empreender, que é o que a Dulce estava falando, você entra num território que você imagina como é. Mas experiência não é passada, né? Experiência é vivida. Então as pessoas falam, é difícil, você tem que aprender, você tem que buscar, Sim. você tem que fazer caixa. Tá, mas na hora que você se vê ali, você fala, nossa, eu sabia que eu tinha que fazer caixa, mas eu não fiz. Né? E como é que eu vou fazer esse caixa? Nossa, mas eu não sei disso. Onde que eu vou achar informação? E tudo isso simultâneo. Você está com o cliente no balcão, o teu funcionário está lá, você pode perder o funcionário porque você não tem como retê-lo. Ao mesmo tempo, você tem que buscar informação. É tudo simultâneo. Né? Então, eu acho que o que o empreender efetivamente me mostrou você tem que sair da zona de conforto todos os dias. E todo dia você tem que buscar alguma coisa nova. Todo dia você tem que aprender alguma coisa nova. Porque o crescer é fácil. Né? A gente fala, eu quero ser uma empresária gigantesca, multimilionária, mas está pronta para isso? Porque a gente só chega no passo seguinte se a estrutura aqui está forte. Porque o crescer é fácil, mas o cair também. Então, eu quero crescer, mas você não tem equipe para atender, você não vai conseguir, você vai perder o contrato, você vai perder o cliente, e um cliente não volta, porque ele teve uma experiência ruim. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos, é que todo dia a gente tem que se reinventar. Todo dia a gente, né, que nem a Sandra estava falando, tem que criar uma solução diferente para aquilo, olhar de uma forma diferente, porque se você não vai, alguém vai fazer por você. Né? Alguém vai chegar antes de você. Então, eu acho que trazer essa experiência para o seu cliente. Trazer para o cliente. Então, é olhar, e às vezes, eu sempre bato nessa tecla, né? O cliente que reclama é maravilhoso, porque ele gosta de você. Ele acredita em você, ele só quer que você melhore, porque ele não quer deixar de ir lá. Ele não quer deixar de comprar seu produto, mas ele está falando, olha, não está legal. Mas é difícil as pessoas entenderem isso ao nosso redor. Uma das coisas, eu aprendi muito isso em São Paulo, morando lá na experiência de clínica em São Paulo, não como gestora, mas como uma mera funcionária. E pelas dores dos pacientes que a proprietária foi crescendo. E quando eu cheguei em Rio Claro e eu abri a clínica, numa das salas de massagem, a gente não tinha aquele que gira pra luz, vai ficando, como é que chama? Tipo timer. O timer. É o dimmer de luz, que vai ficando mais forte, mais fraco. E foi acontecendo as massagens e tal. E um homem foi fazer uma massagem um dia e ele falou, eu achei maravilhoso a clínica, a estrutura, mas vocês não têm dimmer. Na sala de massagem. E é algo simples, né? É algo tão simples, você tem que ter. Eu olhei pra cara dele e falei, mas como assim? Dimmer na sala de massagem?
E aí eu fui falar com as funcionárias, a gente precisa arrumar um dimmer. Ai, mas você vai ouvir o que ele tá falando? Pra quê? Você vai ter que tirar tudo, chamar uma elétrica, gastar dinheiro, não sei. Não, isso é um investimento. E essa pessoa, ela voltou, amou, E indicou também pra faz várias sentido, outras, né? Você e ter vem com uma a gente luz em fiel até vários, né? hoje. Porque eu quero claro, quero mais ou menos, quero escurinho. E se você não coloca esse recurso, você só vai ter uma opção, né? Na realidade, a gente tinha, por isso que as meninas não acharam que era algo inútil. Ah, perfeito. Porque a gente tem outros tipos de luz. Tem a luz branca, tem a luz amarela, tem a luz de LED. perfeito. E tem Aí uma faz lâmpada. sentido, então. Mas por que você vai querer o dimmer? Porque tem que ter o dimmer, realmente. Sim. Porque todos os lugares que tem massagem tem o dimmer. Tem que ter, independente acolher, se tem né? luz branca. Mari- Eu acolher de forma tão simples e construtiva, mas às vezes se a pessoa não tá do seu lado, ou se não. Tá, não, pra quê? Não mexe com isso. E se você não estiver disposta? É. Você só A fez ouvir porque as você dores. estava disposta, entendeu? Que é A o- conquistar aquele cliente, a manter aquele cliente. Nós, como empreendedores, temos que estar dispostos todos os dias. As pessoas acham que empreender é trabalhar menos, e é muito pelo contrário. Eu vou ter meu próprio negócio, porque daí eu faço meu horário, nananã. Fico com meus Imagina, filhos, você vai busco meus trabalhar filhos na faz escola. isso, seu horário. Busco Você meu faz filho na teus escola horários, todo uma dia. jornada de 16 horas, né? 18, horas. 24. É Você assim, dorme você pensando. acorda respondendo, dorme respondendo. Não tem como, né? Ô, A Mariana- qualidade de vida acaba sendo pior de quem empreende do que Muito quem mais. é CLT. Eu vou concluir, você havia perguntado e eu acabei me perdendo um pouco se for orgânico e tal. E aí eu já trabalhava com isso, que é multicanal, que é a minha área de atendimento. E aí quando eu saí, eu não via como fugir disso, né? E aí eu realmente montei a empresa com base no meu conhecimento e ele só foi mudando ali no meio e eu fui fazendo correção de rota, que era ter uma empresa de área de atendimento terceirizada. E é isso que então foi bem... foi indo. Foi assim, né? Eu já decidi e fui montando e só fui fazendo adaptações, só para concluir. Legal. Sandra, você, como foi? A Specchio, como foi até você? Ela chegou até você? A Specchio chegou até mim pelas minhas amigas, né? Você perguntou qual foi a pior dor. Na minha opinião, gestão de pessoas. A pior coisa são pessoas. Eu tive pessoas que não me apoiaram quando eu assumi a loja. Então, o que acontece? Eu comprei a loja pronta, a loja já tinha movimento, nome e tudo mais. E tinha pessoas que não confiavam em mim. Tipo assim, olhou para mim e falou, imagina que vai continuar a mesma coisa. Eu tive funcionários que saíram, porque quando eu comprei a loja, nós assumimos toda a estrutura, todo o quadro de funcionários, não mexemos com ninguém, veio todo mundo junto. E lá no começo nós tivemos pessoas que não quiseram continuar com a gente. Então, tipo assim, isso no começo, para quem está começando, é difícil. Desestabiliza, né? Desestabiliza, exatamente, porque E tira aí seu a gente chão. nem está contando com isso, né? Você não está contando você com isso. desenhou um Você- caminho, mas aí vem um atalho E, dos tipo, grandes, né? foi tão lindo, tão gostoso, eu fui tão bem recebida por todo mundo, por todos os clientes e tudo mais. E daí, de repente, uma pessoa que está ali do seu lado fala assim, não, eu não vou ficar. Aí isso tira seu chão. Aí você fala assim, meu Deus, será E que ela agora? tá certa? Mas... Será que eu realmente não vou dar conta? Será que não? Então, naquele momento, é o que você falou. Você tem que estar totalmente pronto. O seu psicológico tem que estar pronto para você empreender. Porque acontecem coisas que você não está preparada, que você não imaginava que aconteceria. Eu não imaginava que ia acontecer isso. E aí você fala assim, nossa senhora, te dá aquela insegurança. E aí passa e você fala, nossa, era só isso. Aprendi. Tipo, que bom que isso aconteceu, porque Nossa, agora eu já tô preparada. agora Eu já e tá passei tudo cada bem. saia justa de pessoas âncoras de ocuparem cargo de gestão dentro da minha empresa, eu em viagem. Viagem, fora, não tem... olha, eu tô te ligando...
se eu pudesse, eu atravessava A o linha telefone. telefônica. Mas, né, como a gente não pode falar, claro, eu entendo, voa, né, faz teu voo, eu tô aqui, né, mas fazer o quê? Faz parte, essa é coisa, né, e, né, a gente continuou ali, porque não pode desistir porque alguém te larga, né, alguém não escolheu estar com você e vai embora, né. Exato. Pior, ele liga e fala assim, eu sei que não é o melhor momento, eu sei que você está viajando, mas eu tenho algo para te Mas falar. essa gestão de pessoas é difícil porque eles exigem, os funcionários exigem muito do empresário que você esteja 24 horas por dia pronto para ouvi-la, de bom humor, feliz, Sim. falando o que ele quer ouvir e fazendo o que ele quer que você faça. Então, isso é muito difícil. É E a gente não difícil. pode ser assim. A gente é humano, a gente vai ter os perrengues. Vai. Você vai ter o problema, sua filha vai estar dodói em casa e você não vai chegar com bom humor, mas você vai passar isso para o seu cliente. Só que para o seu funcionário, às vezes você não vai conseguir passar e às vezes ele não consegue entender. Mas você sabe que eu acho que um grande aprendizado que eu tive ao longo desses anos é eles, né, os funcionários, é algo mais valioso que a gente tem dentro da empresa, né? E quando eu parei, e às vezes eu falava dentro disso, não, estou fazendo uma coisa aqui, então vai falando que eu tô... Quando eu parei, comecei, não, vamos lá, o que eu posso te ajudar? Deixa eu te ouvir. Às vezes eram coisas que ela só queria atenção. Sim, super. E aí eu comecei a me policiar, porque é igual filho, a gente tem que cuidar, porque eles cuidam do nosso cliente. E aí quando a gente se propõe a cuidar efetivamente, é cansativo? Lógico que é. É uma demanda gigante, mas aí a gente vai aprendendo. Né? Eu tenho, né, muito ainda para aprender, não sou ninguém, né, dentro do mundo do empreendedorismo, mas a gente vai aprendendo, que nem eu estou treinando uma gerente. Para a gerente me substituir nisso, ela tem que acolher. E se ela acolhe, os funcionários estão felizes, estão tranquilos, Sim, o negócio está andando. E eu consigo criar, eu consigo conectar, mas é um desafio. E acaba porque no sendo fundo é uma a gestão, parceria, né? A gente cuida deles, eles cuidam de nós, dos nossos clientes. Com certeza, com o passar do tempo, como eu falei, essa pessoa não me deu a oportunidade de eu mostrar para ela o meu trabalho, dela trabalhar comigo, ver como seria trabalhar comigo. Ela optou por sair, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Claro. E depois disso, aí você conquista os outros, né? Você conquista os funcionários te conquistam, né? Você acaba criando uma amizade e tudo mais. E Eu aprendi que pra gente que é mais gourmet, né? Não no caso de 200 funcionários, claro, mas a gente tem que contratar pessoas que têm uma cultura muito próxima a nós. Ah, sim. A E gente quanto lá mais faz um trabalho de próximo o laço cultura de organizacional desde o dia que chega. É muito importante. Isso é algo que a gente às vezes não releva. Vou contratar ali, não, tá bom, tem um currículo legal, ok. E não se atenta a esses detalhes que vão fazer a diferença. As últimas no futuro, contratações, né, que eu tive algumas recentes, eu brinco, falo para a pessoa que está sendo entrevistada, eu falo, eu não contrato mais currículo, não contrato. Eu contrato coração. Porque se a pessoa for boa de coração, tiver um coração efetivamente bom, o resto você ensina. sim, o resto aprende. Só que A o minha amiga desafio fala que tem que ser saber. gente do bem. Você tem que Mas contratar o desafio gente é do você bem. saber O se é desafio gente do bem. o desafio Esse é o grande Talvez é problema. feeling, né? Esse é o problema. Na Fazer um curso entrevista, ali, né? Vir na entrevista Tem parceiro que tá com você há anos e não... E você quebra a cara. São pessoas, É né? que Anos. tem que, Não é nem meses, na hora é da anos. entrevista, tem muita coisa, né? Que você tem que prestar atenção. Mas muitas mesmo, muitas. Para você escolher ali por competências, né? E ou escolher uma pessoa quando é numa área operacional, você escolher realmente por, né, entender, que nem eu que trabalho, a maioria dos meus colaboradores tem 23 anos. Entre 18 e 24 é a maior cadeia. Então, imagina, né? Você tem que olhar para aquele ser humaninho e falar... Tá em formação ainda, né? Bom, vamos para o nosso final aqui do podcast. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muito aprendizado, muito conhecimento, muito crescimento, que eu acho que vai fazer a nossa cabecinha aí mexer bastante para inovar, para saber gerir melhor os nossos funcionários, para empreender de forma mais segura, forma mais firme e saber que crescimento realmente dói, mas que vale a pena. Quando a gente faz com amor, né, Sandra, Sim. que falou, vale a pena. Sim.
Vamos para as nossas considerações finais. Falem para mim um pouquinho para a gente finalizar com chave de ouro esse podcast, meninas. Só tenho que agradecer, engrandece a alma estar junto de vocês, né? A gente aprende muito e só tenho que agradecer. Má, obrigada de coração pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu. Então tá bom. Mariana, obrigada meninas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E meu recado final é aquela história, né? Quer empreender? O meu lema aqui é 90% transpiração, 10% inspiração. Se você tiver uma boa ideia, se prepare para trabalhar e arregaçar as mangas, né? E aí você vai empreender com sucesso. Isso põe em prática, né? Põe em A prática, Não adianta ficar só na cabeça. Não adianta. Ter uma grande ideia, né, Mariana? Mas não levantar o braço, não levantar a bunda da cadeira. Esperando que diz Deus outro, faça. Né? Não chega em lugar nenhum. Eu também quero agradecer a participação, a estar aqui com vocês, trocar experiências com mulheres muito mais experientes que eu, com certeza só acrescenta crescimento para mim. E deixar esse recado também, empreender com amor, fazer o que se ama, não medir esforços, trabalhar muito, trabalhar sempre e sucesso com certeza vem. Saber que não é qualidade de vida que vai melhorar, mas vai melhorar o humor se você fizer aquilo que ama com prazer. Então faça com prazer, vai doer. Tudo nessa vida dói. Lembre-se, você não é Deus, ninguém é. Vão ter pessoas que vão te amar e vão ter pessoas que talvez não vão te amar tanto assim. Mas vale a pena. Sucesso para todos. Foi de muito conhecimento. Foi grandioso esse podcast. Muito obrigada a todas vocês. Um beijo. Tchau, tchau.